Olá, meus queridos, tudo bom? Gente, olha aqui. Quem que tá aqui comigo? Dr. Walter. Tive uma feliz bênção divina de poder conhecê-lo. Na verdade, foi assim, né? Foi num atendimento que você foi lá em Campinas, foi? Sua Sim. esposa, eu acho que seguia, né? Ou você também? Eu não lembro disso aí. Minha esposa começou a segui-lo, alguns vídeos na internet, e ela gostou bastante do que viu. Ela falou assim, tem um senhor lá em Campinas que faz cirurgia espiritual, faz bênçãos. Aí eu falei, vamos lá conhecer ele, vamos ver qual processo vai acontecer. E eu sempre quis rebater um pouco a parte da medicina, da saúde, do conhecimento, junto com a espiritualidade. Só que nesse mundo você encontra muito charlatão, né? Fala que faz uma coisa e chega lá e ele não segue. Aí eu falei assim, vamos lá, eu uso você de cobaia, eu observo como que as coisas vão andar. Aí começou a conexão, né? Eu sei que depois... Eu também não lembro muito bem, mas eu lembro que depois eu fui fazer um passeio, né? Fazer um passeio, acho que em Jaguariúna, para conhecer alguma coisa. Assistiam falando assim, vem pra cá, vamos almoçar uma vez, um dia, não sei, acho que foi um negócio assim, foi assim. Aí só sei que começou a criar uma amizade e tudo mais, e o Walter... O Walter é o verdadeiro doutor, né? Porque você tem doutor, o cara se forma em advogado, vira doutor, se forma em médico, vira doutor. Mas o verdadeiro doutor mesmo é aquele que fez o doutorado, né? Na verdade é isso. Quem faz doutorado é doutor. Os outros pegam o título porque virou uma comodidade de status e não de estudo de fato, né? Sim. Você é um mestre porque você faz mestrado. Você é um doutor porque você faz doutorado. E você é um PhD porque você faz um pós-doutorado, não é mais ou menos isso? Segue a linha do estrito sensu, né? Então ele, na verdade, ele é o verdadeiro doutor, né? Que é aquele que se forma de fato, ele vira mestre de mestre, vira doutor e assim vai, né? Então tem essas diferenças. Eu só sei que a espiritualidade é muito, muito louca, porque o que acontece? O Walter, ele é de uma linha científica. O Walter, você já trabalhou com laboratórios, até com vírus, né? Com vírus, essas coisas tudo maluca aí, né? Bactéria, vírus, essas coisas de cientista mesmo, sabe? Essas coisas de pegar em laboratório, ficar lá com aquelas roupas, tudo aí, e ficar lá tacando coisinha. E aí, o que acontece? Normalmente, quem vem desse setor, dessa área, eles são muito céticos, porque a formação exige que seja muito cético. Fala que esquece essas coisas do espiritual, vamos focar, tem que focar só na ciência, 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 ciência. E aí, por cargas d'água, o Dr. Walter, teve um problema na época do Coronguinha. E, rapaz, o homem quase bateu a biela aqui, bateu as botas e quase foi pro além e avante. Quase foi pro outro lado. E depois que o homem voltou, parece que o trem mudou. E aí a coisa falou assim, olha, eu vou inverter a chave aqui, porque esse negócio que eu estava vivendo na minha vida não é bem aquilo. Tem algo a mais ali e eu vou ter que aprofundar um pouquinho mais. Sim. Foi mais ou menos isso, não foi? Eu vejo assim, minha trajetória eu sempre tive o conhecimento ele se unindo com a prática. Então, para vocês terem um pouquinho da minha história. Eu terminando o ensino médio, eu gostava muito de controlar as coisas. Aí eu estudei eletrotécnica e mecânica. E comecei a trabalhar na área com eletrotécnica e mecânica, agora vou trabalhar nesse material. Aí por mais que eu trabalhasse na automação e fizesse toda a programação, fizesse a empresa rodar, toda a parte robótica, toda a indústria rodar automatizada, eu olhava para um ser vivo, a coisa mais simples que tinha, por exemplo, uma bactéria, um verme, o homem não conseguia fazer o que eles faziam. Aí nisso abriu uma vontade de entender aquilo. Aí foi onde que eu fui para a faculdade. Eu era da área técnica de manutenção, de instrumentação, mecânica, parte elétrica, automação. Trabalhava na multinacional e fui fazer biologia. Estudo da vida. Na família, todo mundo que me conhecia, as suas empresas,
Você tem que fazer uma engenharia, perdeu o foco. Aí eu fui estudar biologia. Aí dentro da biologia eu estudei todo o processo, só que a empresa que eu estava falou assim, então tá bom, já que você não vai continuar na área técnica, tem uma vaga aqui dentro da empresa para você ir para a área ambiental. Aí você vai unir a sua faculdade com aquilo que foi. Aí eu saí da área de automação e fui para a área ambiental. Daí trabalhava, fiquei mais 5 anos, fiquei 10 anos na área de automação e depois mais 5 anos na área ambiental. Aí era estação de tratamento de água, de esgoto, gestão de todos os resíduos, ali é biologia de fato na veia. Só que aí trabalhando na área ambiental, comecei a deparar com outros problemas da empresa, que foi a gestão ambiental. Então, o próprio ato da empresa ter o processo gerava problemas ambientais. Aí, quando você tem um problema, você volta a estudar de novo. Aí eu voltei para estudar gestão ambiental, só que aí pós lato sensu, para gerir aquele problema ambiental que estava ali. Aí me formei em lato sensu e estava trabalhando com a parte de gestão. Só que agora que eu estava vendo o cenário ambiental já de uma visão de gestão, eu via que mesmo que a empresa cumprisse todas as leis, cumprisse todos os procedimentos, ainda tinha coisas que ela gerava de risco, principalmente para a saúde ocupacional do funcionário. Aí, de novo, eu falei assim, agora eu vou ter que voltar a estudar isso. Só que aí eu voltei para a universidade, só que agora não estudando mais uma gestão. Aí eu fui para a área de stricto sensu, fui estudar saúde. Como eu queria saúde ocupacional, na época eu voltei para fazer mestrado, aí eu fiz mestrado em ciências da saúde, na área de biologia molecular e celular. Então, focado no estudo da célula, para entender como que o ambiente, como que os setores interagiam dentro da saúde da pessoa. Isso que nós estamos pegando aquela parte onde descobriram os cientistas que o gene dos médiums é diferente, né? Olha que interessante a coisa. Mas vamos lá. Só que por mais que você fale assim, mas nossa, ele foi da área de mecânica, elétrica, depois foi para a área de biologia, depois voltou para a área de pesquisa. Quando eu cheguei no laboratório, parecia que eu já conhecia tudo. Como se fosse uma coisa que já estava intrínseca dentro de você. Isso, porque todos os equipamentos eram eletromecânicos. Então o equipamento quebrava, eu mesmo arrumava. Tinha que fazer uma verificação, eu mesmo verificava. Tinha que fazer calibragem, você mesmo fazia. Eu fazia as calibrações. Então eu instalava os equipamentos. Porque já tinha um conhecimento prévio do funcionamento dos equipamentos. Então para você aplicar na vida biológica é muito mais fácil. E na época me foi aberto no mestrado a possibilidade de trabalhar com bactérias. Eu podia ir para a área de câncer, podia ir para áreas que eu quisesse. Que o mestrado em ciências da saúde, ele te dá duas vertentes. Ou eu ia para farmacologia, que eu tinha todas as matérias de farmacologia, ou eu tirava ciências da saúde em especialista em farmacologia, ou ciências da saúde em biologia molecular e celular. Aí, como eu quis focar para a biologia molecular celular, como a faculdade está intrínseca dentro do hospital, eu peguei as bactérias pulmonares. Então, me especializei em Streptococcus pneumoniae, né? E, conhecendo todos os parâmetros da Streptococcus pneumoniae, a gente começou a desenvolver métodos de vacina. Não só estudando as vacinas que já existem, mas desenvolvendo novas vacinas. Principalmente em cápsulas e proteínas específicas da bactéria. E começamos a desenvolver esse estudo. Só que como a universidade tinha que fazer testes um pouco mais elaborados, tudo que a gente fazia em comum com outros institutos. No Brasil, a gente estava associado sempre com o Butantan e com outros institutos internacionais. Então a gente criou um pool de conhecimento que todas as publicações internacionais que a gente publicasse tinha parcerias e testes com outros institutos. Isso dá amplitude. E acaba formando um grupo internacional de pesquisadores que você troca informação. Só que ao mesmo tempo que eu estava trabalhando com a área laboratorial, sempre me vinha algo falando assim, não sai do público. Então eu continuei trabalhando no público,
só saí da universidade, da empresa, que aí a empresa, como mestrado é integral, né? Virou o famoso rato de laboratório. Ficou Daí enfiado dentro do laboratório. Isso. Virou um pesquisador de fato. Enquanto eu ficava no laboratório, eu saí da empresa e fui para a área pública. Eu falei, mas onde que eu vou trabalhar que me dá tempo e dias disponíveis para isso? E onde eu posso aplicar e distribuir esse conhecimento? Foi o que me abriu a área educacional. Então, eu saí da área empresarial e fui para a área de pesquisa e educacional ao mesmo tempo. Com isso, eu comecei a lecionar ao mesmo tempo que estava no laboratório. Já no nível universitário. Já no nível universitário, médio e técnico. E posteriormente eu falei assim, preciso ampliar, porque por mais que você olhe a estrutura e fale assim, eu vou mudar a cabeça do universitário, a base dele ainda é ruim. Aí eu falei com minha esposa, falei assim, eu vou começar a fazer algumas contribuições mais na base, como se fosse uma missão de trabalho. Então eu comecei a trabalhar na prefeitura com ensino fundamental até o 9º ano, onde já dava para aplicar ciências ativas. No ensino médio, ensino técnico, com as técnicas laboratoriais já colocando no processo, depois eu encontrava esse aluno na universidade. Teve um caso, a gente vai ficando velho, né? Eu tratei a pessoa, peguei ela no ensino final do ensino fundamental, ela passou por mim no ensino médio, depois a gente se encontrou na faculdade. Olha que interessante. E eu trabalhando com ela. E o mais interessante, quando eu fui fazer Aí eu passei pelo mestrado são 2 anos, né? Aí já tive a proposta da universidade para continuar no doutorado. E no doutorado eles falaram assim, olha, já que você é funcionário público, existe bolsas que você pode, específicas para, então você tem os centros de especialidades para bolsas, né? Papéis, CAPES, e tem várias modalidades. O que a maioria pega é a modalidade integral para ficar só no laboratório. Só que existem bolsas específicas para quem é funcionário público. Nessa existem 2 modalidades. Ou você ganha a bolsa e se afasta, e você fica integral no laboratório, e continua recebendo o salário. Ou você trabalha concomitante e ganha os 2 salários simultaneamente, da bolsa e mais o seu trabalho executado. Qual a diferença entre eles? Se você ficar e afastar, então se você ficou no doutorado 4 anos, você não pode sair da instituição durante 8 anos. Você fica bloqueado. Para não perder pesquisa, essas coisas. Isso. Não, por exemplo, se eu estou no Estado, eu me afastei. O Estado investiu em você, você vai para a empresa privada, é muita sacanagem. Então você tem que ficar o dobro, então você tem que ficar 8 anos trabalhando na instituição. Agora, quando você faz concomitante, você já está contribuindo com o processo, por isso que eles te dão os 2 salários. Só que não pode passar de 65 horas semanais, né? É como se você tivesse acúmulo de carga. Aí você fez o doutorado, né? E depois o pós-doc, porque você fez o pós-doc... Aí continua no processo, aí apareceu outra oportunidade, aí você continua fazendo. Agora o mais interessante que ele contou para mim, que é isso que eu queria passar com vocês. Tudo bem, só para vocês entenderem um pouquinho da vida dele, como é que foi subindo. Só para terminar. A hora que cheguei até o pós-doc, eu falei, e agora, o que eu faço em biologia? Não tem mais para onde ir, já cheguei no pós-doc. Aí eu tô lá dando aula, falei, mas o cara não sabe nada de química. O que eu voltei foi fazer química. Você se formou em mais, ele fez tudo isso aí, ainda fez mais fez aí também... eu fiz na Federal da ABC, eu fiz química, a outra faculdade. Depois fez algo psíquico, né? De psicologia, psicanálise, ele foi fazer um monte de formação, ele tem formação com um monte de coisa, química, psicanálise, biologia médica, tem um monte. Cada problema que é apresentado para mim, parece que o universo ia se formar, ele cria oportunidades para estudar. Aí uma coisa muito interessante que ele estava comentando comigo, mas muito interessante, que assim, maluca, assim, coisa assim, que é surreal, que eu queria dividir com vocês, que isso para mim é importantíssimo vocês saberem. Ele estava contando para mim que ele dentro de um laboratório, ele já tinha uma equipe, que inclusive ele não precisava nem conversar com o pessoal da equipe, todo mundo com a boca fechada, um já sabia o que o outro queria, até coisa de pegar um café ou pegar uma água, já sabia sem abrir a boca, já virou tudo telepatia. E também teve um caso, aí você vai me explicar, mas também teve um caso que ele estava contando,
que as bactérias, ele sabe explicar melhor, mas eu só vou falar minha versãozinha mais popularzinha. Que tinha umas bactérias lá que ele fala que é colônia lá, acho que é isso, é colônia, né? Aí ela fica lá dentro do vidrinho lá, peredinha, e tem umas que elas ficam dormindo, rapaz. Parece, olha, tá dorminhoca, ela fica lá. De repente, pela presença de uma pessoa, a bichinha começa a proliferar, criar, aumenta, tudo, 2, 3, 4, dobra, vai aumentando. E isso daí dependia da pessoa. E era isso que eu falei, puxa vida, isso aí faz todo sentido. Porque não é bem a fé que cura. Às vezes não é a fé que cura, às vezes é a presença de algum ser que deve ter alguma energia muito maluca, sim, que faz a coisa procriar, melhorar e fazer a cura. Porque isso aí foi real, né? Foi uma coisa que aconteceu no laboratório mesmo, né? Sim, na verdade, assim, como a gente trabalhava com bactérias, a gente fazia a coleta das bactérias, pacientes já infectados, né? Você faz a bactéria selvagem. Só que dessa bactéria, se eu quero estudar características dela, eu começo a fazer variantes delas, mutantes. Então eu tenho uma bactéria X, ela é encapsulada. Então eu quero testar um produto para cápsula. Então eu faço uma outra variante de bactéria mutada, sem cápsula. E eu vou fazendo várias variantes, uma sem cápsula, outra sem uma proteína X, outra sem a proteína Y, para você ter a mesma bactéria com outras variáveis. Seria mais ou menos assim, ó. Só para explicar para vocês, seria assim: eu tenho que fazer um teste com um gato. Não é gato, hein, mas só para facilitar o entendimento. Aí um gato tem que ser de 30 centímetros, o outro gato tem que ser de 10 centímetros, o outro gato tem que ser peludo, outro gato tem que ser com pelo curto. Outro gato tem... Então são características. É o mesmo gato, só que você tem características diferentes. Você vai falando assim, mas eu preciso testar em cima do gato sem pele. Então é mais ou menos isso, tá, gente? Só dá tilt na cabeça aí. Só que ao mesmo tempo você vai dar tudo que ela precisa. Você vai dar comida, vai dar abrigo, vai pôr a temperatura a 36 graus e meio, perfeito. Você podia fazer 36,5 por causa do corpo humano, como se ela estivesse dentro do corpo humano. Sim. Você vai reproduzir tudo que ela precisa. Mas mesmo assim, tem dia que ela funciona, tem dia que ela não funciona. Ela determina, ou você passa o dia inteiro, você põe ela para procriar, duplicar a população. É igual o ovo do pintinho lá. Eu coloquei na temperatura, coloquei não sei o que, tudo lá. Mas tem um ovo que deu pintinho, o outro não deu pintinho. Mas que raio que é isso aí? Aí você começa a observar assim, mas quando o fulano faz, a probabilidade de dar certo é muito maior do que o outro. Com observando o ambiente, você percebe que há variações de quem faz. Muito que as pessoas falavam assim, fulano de tal planta, tudo que ele põe a mão, nasce. A planta, nossa, tem mão boa para plantar. O outro planta e não nasce. Só que isso não acontece só para plantas, para qualquer ser vivo. Há uma interação ali. E, então a gente falava assim, as técnicas... Isso tudo observado mesmo. Observado. Né? E a gente observava assim que o mais difícil não era fazer as técnicas laboratoriais na hora de treinar um IC ou o pessoal da iniciação científica. Era ele pegar o jeito de lidar. A hora que ele ficava com a mão adaptada, trabalhar com as chupetas, trabalhar com todo o procedimento, aí ele pegava o jeito. Aí tudo começava a funcionar. Então, às vezes um aluno entrava e falava assim, não, é muito difícil fazer as colônias crescer, fazer o processo. 6 meses depois, ele estava fazendo a mesma coisa do primeiro dia dele. Só que agora ele fazia, funcionava. Antes ele fazia, não ia para frente. Então, é como se ele criasse uma interação com o procedimento que a hora que ele entendia, mas de forma inconsciente, através da repetibilidade do processo, tudo começasse a andar. E tudo começasse a se alinhar, acertava o tempo, acertava mas você contou um negócio para mim de uma pessoa que antes de entrar no laboratório, lá longe, já fazia com que as bactérias funcionassem. Ele já sabia que ela estava chegando e começava a procriar. Como é que foi esse encontro? Conta essa história. O interessante é assim, não é que fazia ela procriar, é o contrário, é como se a pessoa sentisse a bactéria, ou sentisse que o procedimento, então, você chegava às 7 horas da manhã no procedimento, ela olhava para a colônia e falava, hoje não vai dar certo, pode parar que não vai virar hoje.
Você podia falar assim, não, hoje está no cronograma, vamos fazer. Podia fazer tudo. Não funciona. Não funcionava. A bactéria não cria, ou quando crescia, você fazia os experimentos, os padrões não batia, dava tudo errado. Criava esse feeling, né? É um feeling de conexão, dela chegar e sentir que ia dar certo. Mas não tinha aquela coisa, só chegar a pessoa, as bichinhas já sabem, é igual o cachorrinho, fala assim, já sabe que o dono tá chegando? Não é que ela respondia à pessoa, é que a pessoa respondia a ela. Então se a pessoa tava tipo de bom astral, se ela tava assim, nossa, hoje vai dar tudo certo, nossa, tá tudo maravilhoso, ela já chegava, tudo dava certo de fato. Ao mesmo tempo a pessoa e ao mesmo tempo a bactéria. Gerava uma ressonância. Gerava uma ressonância. Se a bactéria estava lá. Então nisso daí a gente pode imaginar assim, uma pessoa doente. Se ela pegar e acreditar que tá tudo bem, se a pessoa for super positiva, se a pessoa fala assim, não, vai dar tudo certo, tá muito bom, gente, nossa, que bênção, eu tô doente, mas eu tô aqui no hospital lindo, eu tô aqui não sei o quê, a probabilidade de melhorar é uma coisa mágica, então. Sim, ela responde. Ela tem respostas, então, o próprio organismo responde a isso. Sim, não só o organismo responde, mas até nos experimentos que a gente ouvia, por exemplo, se eu desse tudo pro ser vivo ali, pra bactéria, eu dei comida, dei temperatura, dei tudo, a bicha não crescia. Tá cômodo para ela. Quando eu colocava um antibiótico, quando eu colocava algo agressivo no meio, é como se ela fosse atacada, ela sai se procriando, ela sai desenvolvendo. Aí estragava o experimento, porque eles falavam assim, eu vou testar o antibiótico X e vou colocar o meu controle, o meio sem antibiótico, tudo bom. O de antibiótico crescia a colônia e o de controle não crescia, porque ela não se desenvolvia. Aí eles falam assim, mas como que o meu padrão ficou menor que o antibiótico? Então fala assim, então o antibiótico não funcionou? Não, funcionou, só que ao mesmo tempo criou naquele nicho ecológico ali, fala assim, agora eu estou sendo atacado, preciso senão eu vou ser dizimada aqui, deixa eu procriar aqui igual a doida. Então, antes dela morrer com a ação do antibiótico, ela começa a proliferar. Depois você tem um declínio e aí vai até zerar. Então isso aí seria então mais ou menos a lógica, mais ou menos, não sei se é isso mesmo, porque eu não entendo nada, não sei quem entende, sei que é o doutor da coisa. Daquele negócio que o pessoal fala assim, tomou antibiótico, não pode parar, tem que ir até o fim. Porque senão ela aumenta muito a procriação e depois ela fala, agora eu cresci mais do que você acha aí. Porque daí se você começa fazendo o tratamento com antibiótico, X ou Y, e ele começa inicialmente fazendo uma seleção artificial no meio. Mas isso já seria aquela incitação? Sim. Que ela começa a procriar. Aí ela começa a procriar e ela vai fazer a seleção. Se tiver no meio ali uma que é resistente ao antibiótico, ela vai se proliferar mais do que as outras. Aí seu antibiótico vai perder o efeito. Eu achei o máximo, porque eu sempre escutava essas coisas antes. Então você não pode parar. Eu sou especialista nisso, eu nunca. Aí você começou com o antibiótico, vai até o fim. Eu não entendo nada. Então, a hora que ele foi me dando esses detalhezinhos, eu falei, cara, é uma coisa que tem uma lógica tão linda, tão incrível, porque todo mundo fala, tem que tomar até o fim. Eu falo, tudo bem, mas virou como se fosse uma regra, uma ordem. Quando vem com a explicação, fica tão mais gostoso de saber, tão assim natural. Você fala, realmente, não pode parar nunca, não pode ficar usando a torta direita, não pode mesmo. Aí você começa a entender por que os médicos brigam e falam, cria até lei falando assim, olha, não pode ficar usando busano. A importância que é o ensinamento. Agora, tem uma outra coisa. Porque, da mesma forma que a gente está fazendo aqui agora, nós estamos trocando informação. A informação é a energia do universo. Né? Quando a gente fala que energia é só energia, não, energia é informação. Então, se você entrou com uma informação nova no meio, que nós chamamos de antibiótico, você entrando ali, aquela colônia que está ali, ela está recebendo essa informação. E se tiver uma delas que não é que as pessoas falam, a bactéria criou resistência. Não, ela não cria resistência. A informação já está dentro dela. O que você seleciona é quem das bactérias tem informação e quem não tem. Essa informação fica guardada no plasmídio dela, que é um DNA circular. Então, essa bactéria, eu joguei uma informação lá que nós chamamos de antibiótico.
Eu selecionei as bactérias que não tinha. Essas foram eliminadas. A que tinha, já intrínseca dela, já estava no código genético dela. Ela falou assim, não, mas isso aí para mim eu já estou bem. O que ela faz com esse plasmídio? Ela compartilha com as outras bactérias. Ela passa essa informação para as outras. Elas conversam, né? Isso, através do peeling. É como se tivesse um radinho falando assim, eu estou passando o negócio de informação. Não, fisicamente falando, ela tem um peeling, uma bactéria chega na outra, gruda o peeling, e o plasmídio sai de uma e vai para outra, porque ela duplica esse plasmídio. Esse plasmídio agora, com essa nova informação, entra nessa bactéria 2. Você não era resistente a antibiótico, agora você passa a ser. Que agora você começa a produzir toda a resistência. Assim, a informação vai se propagando entre elas. Aí você fala assim, agora então todo mundo é resistente ao antibiótico. Aquele antibiótico não tem mais função. Olha que coisa louca. Por Agora isso... deixa eu lembrar uma coisa pra vocês. Aqui não é um canal médico não, só trouxe ele porque ele é doutor, né? E aí eu vou puxando um pouquinho para o lado espiritual. Então vou pegar, para tentar fazer o que é o que vai acontecer no futuro. Tentar misturar espiritualidade com um pouco de ciência. Porque o que falta para a ciência é espiritualidade. E o que falta para a espiritualidade é ciência. Então, quando a gente começa a colocar um pouquinho de informação, mesmo sendo bem simplesinho, porque nós não estamos fazendo um negócio profundo aqui, só estamos comentando sobre coisas, não estamos fazendo estudo científico, nada. Só estamos relatando coisas e ele está passando um pouco mais da parte científica para a gente, da espiritualidade, começar a juntar pontinhos e facilitar nosso entendimento. Então, só deixando muito claro aí que a aula é espiritual, tá? Então, toda versão a gente vai chegar num ponto espiritual, eu vou puxando para o lado da espiritualidade. Porque parece que não, mas a gente deixa de imaginar que uma célula, ela tem um tipo de um espírito. Porque ela tem uma vida. Se ela tem vida, ela tem um espíritozinho. E ela tem inteligência. Porque se ela não tivesse inteligência, mesmo se for intuitiva ou se for automática, não deixa de ser uma inteligência. Porque ela recebe uma informação e ela começa a procriar. Não é um robô, aquilo é um ser vivo. Sim. Então ela tem informações e começa a fazer. Eu poderia falar então que os espíritos de Deus são uma junção de um monte de micros espíritos, porque uma célulazinha mais a outra célulazinha formam um todo. Vai juntando uma coisa com a outra, ou não dá para juntar uma coisa assim? Sim, até muito mais, porque as células em si, ela tem memória. Ela tem memória intrínseca dela. E se o espírito fica como se fosse na nossa cabeça de memória e processamento de informação? Sim, porque daí você tem a memória, e até mais do que isso. O que vai determinar? Quando uma única célula surge, ela tem todo a sua composição. Ela pode virar qualquer célula do seu corpo. Quando ela vai se especializando, ela não perde a memória da célula anterior. Ela só ficou latente nela. Então, para ela virar uma célula da pele, ela ativou um grupo de DNA, um grupo de nucleotídeos, que vai falar assim, ó, as células da pele têm essas características para ser da derme, da epiderme, e vai ter essa configuração. Só que esse mesmo código genético fez para o cabelo, para o olho, para o cérebro, para o músculo. Todas as células do seu corpo, ela tem a capacidade de ser qualquer célula do corpo. Agora, quem determinou qual gene vai ser ativado e qual gene não vai ser ativado? Quem determinou que parte você vai ser? Então, falar que é aleatório, matematicamente falando, não é possível. Tem que ter uma informação organizacional e de planejamento muito elaborada, intrínseca, que ativa e desativa isso na célula. Você tem que ter uma inteligência soberana. Soberana, acima do próprio processo de memória e de controle celular. Externa à própria célula. Porque a célula não faz nada sem comando. Um exemplo. Não, mas então vamos lá. Fez o ovo lá dentro do útero da mulher. Pegou a parte do homem e a parte da mulher. Fez o ovo. E aí vai procriar. As células começam a se dividir. Isso. Vai nascer o ser humano. Então saiu de uma bolinha e vai começar a fazer bracinho, olhinho, cabeça, não sei o que. Vai começar a formar. Vão se especializar. Mas tudo seguindo comando. Seguindo o comando. Mas o comando seria do comando da mãe ou ele é na própria natureza? Não é da mãe. É dele mesmo. Do próprio ser. É dele mesmo. Inicialmente esse comando está escrito na genética dele, das características físicas.
Mas como será essa escrita? Que parte será ativada? Vou dar um exemplo simples. É como se fosse um general lá falar assim, ó, batalhão tal, vocês vão fazer isso, batalhão tal vai fazer aquilo outro, batalhão tal vai fazer aquilo lá. Cada um tem a sua função aí, tá ok? Beleza, vamos embora. Fisicamente eu consigo falar, ó, os genes tais ativam e vai virar tal célula. Os genes tais ativam e vai virar tal célula. A hora que terminar o serviço, pode parar por aí, para de crescer, hein? Isso. Só que a pré-programação já está pronta no DNA. É difícil de entrar. Só que quem deu o comando anterior é uma força muito maior. Você pode chamar de espírito. E os cientistas falam que é isso? Agora vamos pegar... Qual que é o termo que eles usam assim? Fala dessa inteligência. Eles falam que é o próprio DNA que faz isso e ponto final? Já existe pessoas que já estão se conectando, existe uma força a mais. Não se organiza sozinho. Já está começando então essa mesclagem. É que você tem do que ter, espírito com a ciência. É que tudo você tem que ter repetibilidade, você tem que ter provas. Então, se eu falo, eu tenho que ter a repetibilidade daquele A, e outros cientistas, outros laboratórios têm que chegar no mesmo resultado. Aí eu consigo publicar aquele algo. Ok. O que foi intrínseco e perceptivo, você vê acontecendo, mas você não consegue demonstrar. Só que nada na célula é sem controle. Um exemplo. Vamos pegar uma doença que todo mundo conhece bem, diabetes. Qual é o problema da diabetes? Aí todo mundo fala, o problema da diabetes é açúcar. Não, açúcar não é problema da diabetes. A célula em si, ela vive de energia, ela não vive de... Então, você pega uma célula, o seu corpo inteiro, você pode dizer que nós não somos filhos, a gente não come, a gente não respira. Nós vivemos de energia, nós somos filhos da luz. Tudo se transforma. Até a comida que a gente vai e chega no organismo, ela vira energia. Então o que vai acontecer? Tudo que você come, você não come para você come para a mitocôndria, que é uma organela dentro da célula. O que a gente respira para a mitocôndria. Quem precisa de oxigênio é a mitocôndria, não nós. Então dentro da mitocôndria vai acontecer o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Ele está falando em inglês para mim, mas vamos lá. Mas, resumindo, a glicose que você comer vai passar pelo processo de glicólise e vai liberar o ácido pirúvico, que vai entrar na mitocôndria. Isso no final vai virar ATP, adenosina trifosfato. É uma molécula de energia. Ou seja, o que mantém os seres vivos é energia. Mas de onde veio essa energia? Veio da fotossíntese. Ações químicas e tudo. Não. Biológicas. Também não. Não? Pega um giz ali que eu posso usar a luz aqui, vai ser coisa de 2 segundos. Você vai ver que o planeta inteiro é um planeta de luz. Deixa eu ver um lugar que eu possa escrever. Aqui fica bom, né? Tá, ficou bom. Você pega a fotossíntese. A fotossíntese. Não escrever inteiro não, porque eu não sei o que é fotossíntese. O que eu uso nela? Água. Dá para enxergar bem? Não, que aumenta a letra? Tá ótimo. Água. A planta vai precisar de gás carbônico. Se eu misturar água com gás carbônico simplesmente, isso forma ácido carbônico. CO2 ou o quê? Gás carbônico e água. Se eu só misturar esses dois elementos, forma ácido carbônico. É o refrigerante que a gente bebe. Refrigerante a gente está bebendo água, ácido carbônico com açúcar e corante. Então, a mágica não está aqui. A mágica está aqui, ó. A energia que vem do sol, que a planta vai captar na fotossíntese. Então, ela tem a clorofila. Então, ela vai pegar todos os comprimentos de onda? Não, se eu tenho clorofila A e clorofila B. Ela vai pegar principalmente os comprimentos de onda vermelho e azul, e aquilo que ela não usa, tem pouca energia concentrada, é o que a gente vê. Então toda planta você vê verde, que lindo, maravilhoso. A planta fala, eu estou jogando isso fora. A gente só vê o que ela joga fora, que é o reflexo das coisas. Então a magia está aqui. Ela fez a fotossíntese, pegou a energia do sol, fez a fase clara e a fase escura da fotossíntese. Captou essa energia. Muito bem. Onde essa energia vai ficar concentrada? Na glicose. C6, H12, O6. E mais
Oxigênio. Isso vai acontecer no cloroplasto na planta, na organela da célula. Todo mundo erra. Todo mundo fala assim, o oxigênio vem do gás carbônico. Ele pensa na respiração. Ele inspira oxigênio e sai gás carbônico. Não. O oxigênio vem na quebra da molécula da água. Eu quebro a molécula de água e libero o oxigênio. Que eu preciso desse hidrogênio aqui, para entrar na glicose. Tá? Então o oxigênio é como se fosse um subproduto. E aí, tudo bem? A energia fica concentrada na minha glicose. Então o corpo humano vai fazer um tipo de uma hidrólise. Na fotossíntese que é a fase clara. Ok. Quer separar o hidrogênio do oxigênio. A fotólise da água. Muito bem. Essa energia agora ficou guardada aqui. Aí a planta tem a glicose, ela começa a brincar com a glicose. As glicoses formam maltose, falta sacarose, faz a lignina, faz a celulose e vai fazer todas as oses da vida. Pronto, guardei. Agora a planta vive com isso? Não, ela morre se ela ficar só aqui. Então, do mesmo jeito que a gente respira, a planta também respira. Usando a mitocôndria. Então, vamos lá. Então, a mitocôndria. O segredo legal, quando eu pego o DNA do cloroplasto e o DNA da mitocôndria, não são humanos, são bacterianos. Então, a mitocôndria e o cloroplasto vivem em simbiose com a célula animal e com a célula vegetal há milhões de anos. Né? Bom, o que eu vou fazer agora aqui na minha respiração metabólica? Eu vou entrar com a mitocôndria. Então, você comeu para a mitocôndria. Você respirou para a mitocôndria. Vai entrar então na mitocôndria a glicose, que é aquilo que você comeu. Não só glicose, tá? Carboidrato que você come. C6H12O6. É a base da glicose. Da glicose. Mas O6? O6 é oxigênio. Ela come também gorduras. Ela tem outros processos, só que dá mais energia. Depois a gente vai ver porque o corpo guarda a forma de gordura, que é onde você guarda mais energia. Mas isso aqui, 12, 6, eu tenho água. E se é 6, 6, eu tenho também coisa aqui, carbono. Eu vou usar 6 moléculas de água e 6 moléculas de carbono. É que aqui ela não está equilibrada. Só o que ficou despendido aí é o oxigênio. Isso. Se eu aumentasse o oxigênio, mudaria toda a sua situação. Eu tenho 2 aqui. 2 vezes eu coloco 6 moléculas, 2 vezes 6, 12. Eu tenho que colocar 6 águas e 6 carbonos. Que aí vai dar uma glicose e 6 oxigênios. Ok. Agora que vem o segredo, Eu entro com glicose, então você come para mitocôndria. Isso é glicose. Ou qualquer comida que você comer. Proteína, glicose, carboidrato, tudo vai ser para mitocôndria. Ela que come, nós não come. Você respira para ela. Ô, mitocôndria, eu sei que tá deixando gordo, hein? Puta merda, essa mitocôndria tá difícil. Aqui tá guardando comida para ela. Essa mitocôndria tá de sacanagem. Você entrou com oxigênio. Muito bem. Aí acontece a respiração metabólica. O que vai sair? Água, gás carbônico e energia. Pega aí. Energia na forma de ATP. Agora que você vai entender o processo. Você comeu, você respirou. Mitocôndria, o que ela vai sair dela? O que ela vai jogar fora? Água. Xixi. Você urina, você... Gás carbônico sai pelo pulmão. Você sai pulmão, gás carbônico, então, sai a umidade. A água sai pelo xixi, sai pelo suor. Ficou em você? Não. Ficou o gás carbônico? Não. Saiu na respiração. E não vai ficar em nenhum ser vivo. Isso aqui eu jogo fora, não jogo? Jogou. É o início da fotossíntese. Peraí, mas então isso aqui eu não joguei fora? É o início da respiração. Aqui você viu o ciclo da vida. Para quê? Para que se criou todas as plantas, todos os seres vivos da Terra, a fotossíntese e a respiração metabólica? Para um único fundamento. Qual a única coisa que entrou, qual foi a única coisa que saiu? Água. Não. A água ficou circulando. A água, o gás carbônico circulando. Energia. Então todo o procedimento da Terra, a vida na Terra depende da energia do Sol. Você capta isso, transforma em moléculas para ela virar uma energia molecular. Gente, não reclama dessa coisa do calor que tá tendo, não. Vamos começar a agradecer, porque olha, depois dessa eu tenho que falar assim, solzinho abençoado.
Então, todos os seres vivos da Terra, que dependem da fotossíntese, foi uma metodologia criada pelos seres vivos para conseguir captar a luz solar e transformar numa molécula energética. Que Então, a gente chama de certa ATP. forma, o ser humano também faz uma fotossíntese. Só que é diferente, claro. A gente está na cadeia alimentar aqui, ó. Então, a fotossíntese aqui, os produtores, nós estamos com os consumidores aqui na cadeia alimentar. Porque a gente vive do quê? De luz. Todos os seres vivos da Terra são filhos da luz, não é filhos da luz, da outra coisa não, filhos da luz. Lúcifer é o ser da luz. Entenderam? Então, todo o metabolismo, tudo que os seres vivos têm, show, Satanás, é vindo disso aqui, ó, de energia. Interessante. Agora vamos parar para pensar. Qual a última tarefa da biologia molecular no mundo hoje para a gente sair do planeta Terra? Ultrapassar a energia da luz. Vamos imaginar que se eu consiga criar uma nanotecnologia que forneça diretamente ATP para a célula. Vamos imaginar. Ninguém precisa comer mais. Isso, vamos imaginar. Eu posso chegar num lugar... o ZT faz assim? Olha lá, já estão descobrindo o ZT já. Vamos imaginar que a tecnologia nossa chega a um ponto de eu conseguir capturar moléculas, já um processo pronto. Já entregando direto ATP para a célula. Direto. Eu preciso ter sistema digestório? Não. Você não precisa transformar nada? Então eu preciso de boca? Preciso de esôfago, estômago, intestino, ânus? Não preciso comer nunca mais. Vamos lá. Se eu estou em energia direta, eu preciso respirar? Não, comer você precisa, mas é comer energia. Mas a energia eu vou criar outra tecnologia para absorver. Eu posso fazer uma cápsula que eu ponho absorção. Eu não preciso mais do sistema digestório inteiro. Vocês estão vendo onde que nós vamos chegar? Eu estou dando energia direto. Eu preciso de respirar? Agora imagine, eu quero ir para Marte, eu quero ir para Plutão, eu quero ir para outro planeta. O que impede hoje? É tecnologia? Não, tecnologia nós temos para chegar. Não tem para viver. Não tem para viver, porque você precisa levar comida, você precisa levar água, precisa levar oxigênio. Agora, se eu já levo uma fonte de energia, eu preciso de oxigênio? Não. Eu preciso de comida? Não. Acabou. Só que aí quanto mais... Mas também mais... o órgão, se você não tiver, ele vai deixar de existir também, vai começar a atrofiar e sumir. Isso. Daí eu não preciso mais desses sistemas. Aí nós vamos ter um corpo diferente, porque vai ser um corpo de ET. Seja... Eu vou ter pulmão para que se eu não respiro? Eu vou ter intestino... Você percebeu que se você sair da Terra, essa lógica deixa de existir, você se aproxima mais do espírito? Você não vai viajar como corpo. E o espírito alimenta de luz própria. Porque ele já consegue pegar direto a energia. Olha, vocês estão vendo, gente. Agora, é isso que a tecnologia vai para esse ambiente. Porque o ser humano não pode depender dessas fontes de energia para sobreviver em outros planetas. Ele vai ter que criar formas de criar energia que sustente as células com as características do outro planeta. Então, aquilo que serve para nós aqui, que é a comida, que é a glicose, que é o oxigênio, para lá será outras fontes. Então, a anatomia dos seres vai mudar. Entendi. Agora vamos mudar de pato para tartaruga, vai? Porque você vai de pato para ganso, não dá certo. Pato para tartaruga. Mas essa é a benção de tudo, que você fala assim, nossa, eu posso então estar usando um corpo físico adaptado às características e programações da Terra. Não, o bom é que os cientistas já estão ligadão nisso aí, né, filho? Então, isso aí é 3 passos para acontecer, né? Agora, é uma descoberta que foi tchum, eureka, pronto, muda tudo. Ao ponto de a gente tomar essa consciência, a gente já não está usando outros corpos em cuidado outro lugar. do supermercado, hein? Vocês vão parar vocês não vão conseguir mais viver, não. Já pensou? Ninguém precisa comer ovo, picanha, abóbora... Fazendo uma alusão aí para zoar um pouquinho. Arroz, feijão, não tem mais. Aí, olha o lado bom. Tudo bem, o supermercado vai se dar mal. Mas o lado bom, não vamos precisar gastar com isso daí. O lado bom, ninguém sorta mais pum fedido. Acabou as coisas. Então nós estamos bem na situação. Mas isso é num mundo utópico, pensando agora, em... mudando do pato para tartaruga. E aquela coisa de
no laboratório que você estava comentando comigo, da conversação ser totalmente intuitiva, não precisar abrir a boca para falar nada. Como que você vê isso? Isso seria também uma energia andando pelo ar? Como é que seria isso? Como é que você vê isso? Uma telepatia de fato? Mas se for telepatia também é energia, porque é uma frequência que anda no meio. Sim, porque para você andar no meio, você tem que andar no meio, você precisa de uma frequência. E frequência tem informação, e assim vai. Isso está mais intrínseco à convivência. Não importa o ambiente que você esteja, se dois ou mais interagirem ao ponto de a convivência entre eles ser harmônica, é como se eles entrassem num estado vibracional onde ambos se entendem. Então isso pode acontecer com qualquer casal que se com ama qualquer de fato, pessoa. que tem uma harmonia boa. Não precisa ser casal. Não precisa ser de gêneros. Não precisa ter conexão. É que tudo na vida na Terra... Não precisa ser homem e mulher, não precisa ser marido e esposa, pode ser pessoas... qualquer ser. E não precisa ser ser humano. Ah, os animais também. Todos você consegue intrinsecamente interagir. Ou seu gato com você e assim por diante, até uma planta. Sim, e tudo mais. Quando você entra numa sincronia, até nós aqui estamos conversando. Se a gente começar a interagir, vai chegar ao ponto de eu começar a frase e você termina. Então pode ser isso que, tipo, essa sinergia, essa afinidade é o que faz eu saber o que Deus vai fazer, porque ele pensou, eu já coletei a coisa dele aqui. E não é que você não coletou, é que você entrou em ressonância. Então, vamos imaginar uma forma de frequência. Então, tem a rádio tem várias bandas de frequência. Certo. Quanto mais denso você for, mais ligado à matéria você for, mais denso vai descendo a sua frequência. Ok. Quanto mais relaxado você fica, mais harmônico você fica, consigo mesmo. É como se você ampliasse o seu espectro e a sua frequência conseguisse subir na onda. Não é que Deus ou a informação ela já está lá. Está sendo emitida, igual uma rádio. Isso. Você entra em ressonância com ela. Aí você começa a vibrar junto com ela. Um canal de televisão. Ele só vai passar o canal X se você colocar no número do canal X. Você não vai pegar o Aí outro você entrou canal. em ressonância. Só que vai chegar uma hora que você vai estar olhando o canal. Você já viu tanto aquele canal que você sabe a fala. Aí você fala assim, agora o Bonner vai falar boa noite. Agora vai começar a novela das 8 que é às 10. Porque você está naquela frequência há tanto tempo que você já criou uma memória de frequência. Então vamos lá. Pera lá. Você falou para mim que chegava lá no laboratório, por causa dessa harmonia que tinha. Ou em qualquer ambiente que você tiver. Sim, mas no caso, no seu exemplo lá, do laboratório. E aí uma pessoa fala assim, puxa, eu queria café. E a pessoa trazia o café para você. Acontecia isso. Você não precisava abrir. Falar, ô fulano, você vai lá buscar café? Me traz o café. Ou ambos você simplesmente fala assim, puxa, eu queria café também. A pessoa trazia um extra sem saber por quê, mas fala, eu acho que você pediu isso aqui. Você pediu isso aqui? Acho que você pediu isso aqui. Agora, o engraçado, quando você falou isso pra mim, foi o seguinte, é assustador. Porque eu tô num nível que eu chego pra Deus e só penso, falo assim, poxa, eu queria isso daqui. Cara, no outro dia, no máximo, mas não leva muito tempo. Antes demorava mais tempo. É quase de imediato. Só de eu querer, já tenho, já acontece. É como se eu tivesse com um alvará de Deus falando assim, tá autorizado o que ele pede aqui, coisa. Mas na verdade não é bem isso. É que o universo está em movimento. Então eu jogo um pedido, antes não chegava lá no universo. Ficava espalhado aí, não chegava lá. Você estava em outra frequência. Agora parece que eu jogo a informação lá, que é o mesmo radinho que dos anjos lá. Tô pedindo aqui, aí vai, eu faço, tudo bem aí. Tô precisando de uma ajuda aqui, tem uns capeta querendo pegar. Deixa comigo aqui, já caiu no cupom direto, não precisa ligar pro 90, já tá diretaço lá, é como se fosse um próprio militar pedindo ajuda pros colegas. É como se você já tivesse conectado com os outros sem perceber. Ou seja, isso pode acontecer com todo mundo. Com todo mundo. É só amar Deus e tal, e você entra na ressonância. É porque você está livre.
Quanto mais você ama a Deus, mais livre você está. Você não está mais pesado. Aí você fala assim, nossa, estou com uma vontade de comer chocolate. Passa meia hora, chega a sua esposa. Pô, passei no mercado, trouxe chocolate para nós. Isso aí acontece direto. Entende? Porque o seu pedido... Ó, pra vocês terem uma ideia. Só vou contar um segredinho. Eu cheguei no supermercado, faz o que? Semana passada. Semana de seisinha. Eu falei assim, nossa, eu vou comprar um palmito pra... Vou comprar um palmito para poder fazer uma saladinha. Os caras estão vindo aqui, não? O Walter veio aqui para dormir aqui, vai vir na sexta, vai ficar sábado e domingo vão embora. Eu vou fazer para fazer uma salada, tal, não sei o quê. Eu fui no supermercado e falei, eu me nego a comprar um palmito custando 30 conto um vidro. Eu falei, muito absurdo isso daí. Walter, sem brincadeira. O cara veio lá do litoral de Registro, o profeta lá. Ele tem plantado na casa dele um monte de pé de palmeira lá, de coisa lá que tira a palmiteira lá, que eu esqueci o nome da árvore lá que ele tem lá, mas um monte. Eles plantaram para colher. Ele não me trouxe palmito? Isso porque eu tinha pensado. Agora eu só não consigo saber se o desejo foi meu ou se ele já tinha feito e aí veio o desejo. É aí que é o segredo. Mas que a coisa já estava comunicando, passando informação pro lado do outro, já estava, mano. Porque às vezes, esse é o segredo da informação. Às vezes o seu desejo não foi seu. Foi uma coisa que já estava sendo produzida lá e eu já estava sabendo. O desejo foi dele. Olha, eu quero dar um presente pro professor. E aí vem como se fosse um desejo que eu quero, mas na verdade já era o universo falando, já estou em movimento. Só que quando o presente chega, você já desejava ele. Aí a sua emoção fica duplicada, triplicada. É um negócio muito louco. Essa é uma das coisas que o pessoal fala, vou pedir pro universo, né, da atração e tal. Só que as pessoas esquecem que a atração, você não vai pedir, depois mas você estiver lá. É o movimento que faz. E vai tanto de lá para cá, daqui para lá. Isso, porque você faz um movimento para ir e o outro faz um movimento para vir. Aí é o negócio. Por que está o teu negócio? Se o movimento vai e volta, o universo também pode pedir coisas para mim. Sim. E se eu não faço, toma no nariz e não tem conversa. Por isso que é o teu negócio que eu falo assim, eu não nego mais nada para Deus. Porque a gente tem que entender que Deus é o próprio universo. Eu não posso pegar e falar assim, Deus é um personagemzinho, um ser humano. Se eu fizer isso aí, não tem como entrar essas coisas de energia, não tem nada. Aí o que acontece? Tudo que eu peço para o universo me dá. Mas tudo que o universo pede para mim, eu também tenho que dar. Porque eu faço parte dele. Eu tenho que fazer o movimento dele. E ele faz para mim. É como se nós trabalhássemos juntos, fosse um corpo só. Claro, a gente tem o livre-arbítrio, tem coisa que a gente fala assim, não, isso aí não dá, isso aí eu não quero. Tudo bem, ele vai fazer tudo bem, não tem problema não. Manda para outro. Mas é que os benefícios pós-execução é muito grande, porque parece que você vai aumentando cada vez mais fazendo isso, essa ressonância. Parece que o universo fica cada vez mais amigo de você, que é aquela coisa da bactéria lá que você falou que procria, que tem afinidade. Parece que o universo vai ficando mais amigo de você, ele vai confiando mais em você, ele vai confiando mais em você até o ponto de você dar uma ordem e falar assim, eu quero que aconteça tal coisa. O universo fala assim, bum. Ele fala assim, nossa, chega até arrepiado. Fala assim, nossa, que é isso? Será que... Eu não li esses livros muito desses caras muito loucos do Oriente lá, mas eu acho, quem acha não sabe, que o poder desses caras estava nisso, de entrar na ressonância universal, porque ali ele consegue tudo. Cara, aquele tal do yoga lá, eu tava vendo, lá, o cara simplesmente falou assim, olha gente, é o discípulo do que criou o yoga lá, é um outro nome, que eu até esqueci o nome, essa semana os moderadores mandaram para mim. O cara simplesmente chegou e falou assim, olha gente, o negócio é o seguinte, hoje é o dia de eu partir do planeta, deixa eu deitar aqui, tá bom, meu caixãozinho tá aqui, eu vou deitar no meu caixão, então tchau gente, fechou o olho e morreu. Eu falei, como assim? O cara fechou o olho e foi embora? O controle do cara era tamanho que ele consegue controlar o próprio corpo, como o universo, saiu o espírito dele e tudo mais. É um negócio muito maluco. Muito maluco. Desconecta. Eu vejo uma forma de enxergar isso de uma forma mais simples. Eu vejo como se existissem múltiplas realidades de mim mesmo. É aí que o livre-arbítrio, para mim, começa a ter sentido. Então, imagine que eu estou vibrando e tem 2 ou 3 realidades aqui de mim mesmo. Então nunca vai existir escolha ruim.
toda escolha é boa. Só que o seu livre-arbítrio vai te levar para caminhos diferentes. São sensações. Para você ter aprendizados diferentes. Então, as pessoas acham que a vida vai ser uma única escolha na vida. Não, seu livre-arbítrio você usa 24 horas por dia a cada segundo. E quando você entra em ressonância com um pedido ou com algo, é como se você abrisse a janelinha para essa realidade. Então você foi lá comprar o palmito. Você começou a abrir a realidade, você comprando palmito. Aí você escolheu, não quero comprar palmito. Não quero comprar, mas desligou. Eu quero palmito. Então, mas você desligou aquela realidade, que você estava no mercado comprando palmito, e abriu a outra realidade de possibilidade. Então ele escolheu não comprar aqui. Então ele quer essa outra realidade. Vende presente para ele. Entendeu? O palmito ele ia vir até você como escolha. Assustador, gente. Assustador. Aí você recebeu o presente aqui. Agora eu vou fazer salada ou vou fazer uma torta? Abriu já duas outras realidades. Isso vai conseguindo com você e você vai criando. É aí que para mim tem sentido a pessoa falar assim, a árvore da vida. A sua vida no final é uma árvore de milhões de galhos de possibilidades e capacidades que você desenvolveu. E quando um galinho quebrou lá, você fala, tudo bem, quebrou aquele, agora eu vou pôr outro galho. Né? Gente, eu sei que o negócio tá bom demais, mas a gente também não pode alongar muito assim, porque né, nós temos coisas para fazer aqui também. Mas a situação é o seguinte, o mais importante que eu vejo é que as circunstâncias da vida vão fazendo o mundo dar suas voltas ao ponto de pegar uma pessoa que nos moldes dessas realidades moderninhas que nós temos hoje, onde cria-se aquela coisa, não pode misturar ciência com espírito, não sei o que lá, a gente vê que o universo está dando os seus andamentos, né, dando suas passadas, pegando e pensando essas pessoas que estão lá, naquela ciência onde não existe o espírito, e fazendo eles falar assim, não, mas olha só, eu acho que tem um negocinho aqui escondido. E vai pensando, vai pensando e vai pensando. O Walter, o Dr. Walter, por exemplo, ele quando eu cheguei para ele, eu falei assim, Walter, eu estava pensando em fazer um atendimento, o último atendimento antes de sair de Campinas. E será que... Ele falou, pode usar. Não preciso nem terminar. Não, pode usar aqui. Será que pode ser na data... Essa data tá ótima. Porque ele já chegou num nível aonde, filho, o que tem que ser vai ser. Isso é o melhor para você? Então para mim tá ótimo. Mas se a data... Não, só coloca para mim, procura ser nas quartas-feiras, procura ser nas sextas-feiras, procura ser no sábado, procura ser não sei o quê. Beleza. Então ele só pega e fala assim, só para fluir mais... de preferência tal, de preferência tal. Mas se tiver que acontecer, nós dá uma volta, piruleta aqui, faz o que tem que fazer. Então, nós estamos chegando num ponto aonde, de fato, as pessoas que estão conectando com o universo, elas estão se unindo de uma forma monstro. Está aparecendo gente assim que não tem nada com o que a ver. E o fenômeno que acontece comigo, acontece com ele também. Exemplo. Eu estava em Campinas. Eu só atendia gente de fora de Campinas. Atendia gente de Campinas, mas a maioria vinha de fora de Campinas. Chegou pro Walter e falou assim, Walter, os seus pacientes são tudo de Jaguariúna, de onde você mora? Não. É o de Portugal, é do Paraguai, é do não sei da onde. Mas e de Jaguariúna? É um ou outro. E olha lá ainda, porque o povo, sei lá. Aí você fala assim, mas cara, mas que coisa maluca. Porque era para ser uma coisa dali, porque se você está ali, a facilidade dali, a coisa dali, não. E acontece comigo e eu não entendi. Acontece com ele, eu falei assim, não, mas tem uma lógica que a gente não está sabendo exatamente o que é, mas nós vamos saber um dia ou outro. E as conexões das pessoas que vão aparecendo, elas vão se transformando, as pessoas que vêm, então é como se fosse assim. O que dá para perceber é que está tendo uma peneira muito grande. E o espiritual está fazendo assim. Não. Esse, sim.
Não, não, não. Esse sim. Não, 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 não. Esse sim. O espiritual está pegando as pessoas com afinidades absolutas. Não é aquela coisa assim, eu gosto mais ou menos do fulano, eu gosto mais ou menos do ciclano, eu gosto mais ou menos daquilo. Não, 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 não. Esse mais ou menos está deixando de existir, coisa que era normal. O morno sumiu. Então é tipo assim, é só quem quer de fato que está chegando e está conseguindo. Quem não quer não está conseguindo, está sendo expelido. A pessoa fala assim, não, mas eu gosto um pouco do professor, eu quero ver a aula dele. Mas não consigo. O cara some. Eu vou no atendimento, mas eu não consigo. O carro quebra, o carro bate, o cara joga uma energia tão assim, não quero, eu não quero, eu não quero. Que ele não querer já bloqueia de um jeito que ferra tudo. E o espiritual ainda fala assim, não, mas pera lá, será que você quer mesmo? Vou ver, hein? Vamos ver aí. Vamos fazer o gatinho estrepar ali. Vamos fazer o cachorrinho. Vou contar a fofoca aqui pra vocês. A hora que ele tá contando pra mim esses dias aí. Ele falou assim, não, tá marcado o dia? É esse dia que nós vamos? Vamos. O cachorro dele já deu um piripaque lá, pai. Já lascou tudo lá. E eu falei assim, nossa, é meu cachorrinho. A hora que ele falou assim, eu quero é que se lasque. Eu já marquei para ir lá para Birigui para ver o professor, o Ricardo, e eu vou lá e eu quero que se lasque. Imediatamente o cachorro saiu pulando de alegria, tudo lindo, maravilhoso. Você fala assim, é teste ou não é teste? Não tem lógica, né? É uma coisa surreal. Aí você fala assim, cara, esse universo é fé da mãe. Porque o universo fica testando, cutucando. Vamos ver se quer mesmo ou não quer. Vamos ver se vai ou se não vai. Vamos ver se faz ou se não faz. Sim. É um negócio muito maluco. Só que depois que vai fazendo, que você cumpre as coisas que tem que fazer, é como se você fosse ganhando chaves. Mais uma chave para você, mais uma chave para você, mais uma chave para você, mais uma chave para você. A hora que você menos vê, você dá comandos e tudo acontece. Eu vejo que é uma dificuldade hoje para as pessoas. Não é nem querer. Até alguns querem. Só que o ato de você ter que fazer, você tem que deixar o seu ego diminuir. Ou você fica com medo das consequências da sua decisão. Isso. Porque igual eu saí de lá de Campinas, pego minhas coisas e vim pra cá. Isso é uma loucura. Sim. Meus parentes, você é louco. Só que você é louco. Eu falei, filho, eu trabalho pra Deus, não quero saber dos E o pior, você tá indo pra algo, é aí que o ego, aí que o inconsciente da pessoa fica com muito medo. Pra uma coisa que ela não tem controle. Então, você chega pra mim hoje, Valdo, o que você vai fazer hoje? Eu falo, não sei. Pode ser um dia maravilhoso ou pode ser um dia tedioso. Mas o que tiver que acontecer vai ser. Ou seja, eu não planejo. Você faz um pré-planejamento. Só que o seu ego quer. Eu quero acordar às 5 da manhã, eu quero tomar um café. Mas se acordar às 6 tá bom. Isso, mas o que acontecer. Mas se atrasar um pouquinho tá bom também. Isso. Porque faz parte da perfeição divina. Ou melhor. Dos testes. Não só teste. Vamos imaginar assim, ó. Você tinha planejado o seu dia. Você sabe que eu tenho uma teoria meio em cima disso daí, né? Que eu acho que é o subconsciente que manda em muito. Quando ele fala assim, eu acho que pode dar alguma coisa errada, ele já joga uma informação puxando essa coisa errada pra já coisa. Porque a hora que você supera, você já transformou. O seu subconsciente ele fala assim, isso daí já não vai ser nunca mais problema. Você já superou e agora nunca mais vem. Já fez a catarse daquilo lá. Já fez a catarse. Ou até mesmo a sua consciência ela é muito mais plana do que você imagina. Então a gente é programado a sair às 8. Nós estamos aqui, mas nossa consciência tem a consciência do todo. O todo fala assim, não, mas está tendo um acidente a 20 km de onde eles estão. Faz o leite daí ferver, que eles vão ter que limpar o fogão, eles vão sair 8h20. 8h20 você sai, 8h20 você sai, o acidente já foi sanado, a pista está zero. Agora, se você impõe o seu ego de cumprir o que seu ego quer, você fica parado no acidente. É isso aí. Agora, imagine você fazer isso com todos os seus pensamentos. Daí você fala assim, então, eu tenho poder? Não, eu não tenho poder. Eu sei fazer as coisas? Não, eu não sei fazer as coisas. Mas daí quem olha e fala de fora, fala, mas você está fazendo. As coisas estão acontecendo. E tem gente que não entende isso. Senão seu ego está na realidade. É igual o exemplo que eu fiz aqui quando eu vim aqui para Birigui. Eu já tinha falado, tem que ir embora a tal horário. E o espiritual chegou e falou, vocês têm que ir embora daqui agora. E eu sei entender. Mas eu faço, porque às vezes pode ser uma coisa dessa. Pode ser que se eu atrasasse tanto,
aconteceria um acidente, aconteceria um problema X, ou alguma coisa. Então, moço, se o universo falou, faz. Ah, mas o cara vai ficar sentido. Eu quero que se lasque o ego dele. Eu vou fazer o que o universo manda, porque o universo é infinitamente mais inteligente que eu. Ele tem toda a informação. Eu não tenho toda a informação. Sim. Eu tenho um fragmento de informação. Só que, infelizmente, quanto mais a gente pratica isso, quem olha nós de fora fala que a gente é mal educado, que a gente é estúpido. Exatamente isso, gente. Exatamente isso. Só que aí você não se importa mais com o próximo. Só que eu não tô nem aí, o cara pode falar o que ele quiser. Ah, mas vai vir menos gente te atender. Eu tô que se lasque, rapaz. Ah, mas não vai vir ninguém pra você atender. E eu tô nem aí. Eu tô à disposição pro universo. Se o universo quiser mandar 1, eu vou atender esse 1. Se quiser mandar 10, eu vou atender 10. Se quiser mandar 100, eu atendo 100. É o universo que vai decidir, não sou eu e o meu ego falar, olha, a minha casa tá cheia de atendimento. Olha, tem 200 pessoas para atender. Moço, eu já saí disso. Eu acho que você também já saiu disso, né? É que daí você venceu o ego. Você venceu o ego. Eu só não tô nem aí se tem 10 pessoas, tem 50 pessoas. Eu só tô trabalhando para Deus, eu tô me lascando. Sim. Se eu atendi 1 por dia, se eu atendi 0, eu não tô nem aí não, filho. O universo sabe que quando ele precisar de mim, ele pede, eu faço. E quando você consegue fazer isso, você sente uma leveza muito grande. Você não tem mais peso. Você não carrega mais o peso da sociedade, o peso da família, o peso de ser bem-sucedido. Não. Não tem. Simplesmente flui. Você vai... mas você vai ser bem-sucedido? Vai. Porque é uma consequência. Você vai ser feliz? Vai. Porque é consequência. Aí a outra pessoa fala assim, mas espiritualidade tem que ser na pobreza. Não. É na bonança, porque Deus é tudo. Como que Deus vai querer pobre? Não, Deus quer coisas bonitas, quer harmonia, ele pode prover tudo. Se ele pode prover tudo, por que ele vai querer ver você mendigando? É isso aí. É o contrário, ele fala assim, a partir do momento que você ficou leve, tudo vem para você fácil. É isso aí. Meus queridos, então a gente está chegando aqui, espero que vocês tenham gostado desse presente. É um presente maravilhoso para vocês. Uma oportunidade dessa não é qualquer um que tem, não. E agora eu vou falar uma coisinha para vocês. Junte aí oração bem forte. Aquelas orações mesmo de mover montanha. Igual aqueles pastor da Aleluia fala, vamos lá, em nome de Jesus. A gente brinca um pouquinho. Porque existe uma possibilidade do Walter vir para cá. Quem sabe? Tem alguma coisa muito grande. Porque uma coisa eu sei. Nós que estamos conectados com Deus, já estamos acessando esse nível um pouco mais acima, nós vamos se unir. Vai ter uma atração que é inevitável. Não vai ter como ficar disperso. Porque as moléculas, os espíritos afins, eles são atraídos. Isso é um fato. E nós chegando nesse outro nível do planeta, onde os raios vão começar a entrar com informações mais altas, com coisas mais intensas, vai acelerar muito essas situações. Ao ponto de, se tivermos, eu acredito nisso, tá? Não sei se você acredita também, se tivermos eu não digo nem muito, mas vamos colocar umas 20 pessoas em ressonância com Deus. Eu acredito que, se estiver muito calor, se nós 20 se juntarmos, mas nós 20 não é 20 meia boca, estou falando 20 com ressonância que já está naquela coisa de pede para Deus, as coisas acontecem, as coisas fazendo. Se nós nós 20, chegarmos para o universo e falasse assim, nossa, está muito calor, não tá? Vamos pedir para o Pai Celestial, para Deus, para o universo, resfriar um pouquinho aqui onde a gente está? Vamos, Deus, pode abaixar para nós uns 5 graus aí que está muito quente? E fazer assim, ó, do nada, eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. Acho que até mais. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. Você não vai precisar nem pedir. Só de querer, todo mundo fala, nossa... Você já vai estar num lugar fresco, ele vai te mandar lá antes. Antes. Eu já vim pra cá. Aqui tá pegando fogo ainda. Todo mundo tá falando assim, você tá fazendo estágio por Oriente Médio, para ir lá pro Egito. Tá falando, só pode ser, moço, porque pensa no calor da peste. Ele me enganou, tá? Que ele falou assim, você vai lá, você vai chegar a 40 graus, vai ficar suando. Cheguei aqui, o clima agradável, fresquinho toda a noite, agora de manhã, uma brisa, ele falou assim, aqui nunca vento, vocês chegaram, agora tá ventando. Tá parecendo propaganda de político, mudando o clima só para fazer a eleição, depois ele vai mostrar a verdade. A gente fala que é difícil, a pessoa fala assim, nossa, é muito melhor do que imaginava.
Gente, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, Dr. Walter. Agora, quem quiser procurar você, é Walter Politano. Walter Politano. É Walter... Rodrigo Politano. Mas por enquanto eu não tenho nada aberto ainda na sim, internet, mas às vezes a pessoa que é curiosa fala assim, eu quero saber quem que é, tal, isso aqui, tal, mas tá aí. Tá? Acho que aberto na internet eu só tenho o meu currículo Lattes, que aí na plataforma Lattes tem lá, Walter Rodrigo Politano. Não tem problema, é que o povo é curioso, né? Não é assim que funciona. Os caras querem saber se você é mesmo doutor, não é? Tem uns povinhos que é ruim, rapaz. Tem um povo que tem o espírito do Satanás. Então quem quiser saber de mim, coloca lá, currículo Lattes, Dr. Walter Rodrigo Politano. Aí aparece. Aí vai ter bastante papel para você ler lá. Nossa, mas de pesquisa publicada em revista internacional. Mas assim, mais barrotado de coisa. Gente, então, que Deus abençoe muito vocês. Espero que esse pouco de aula que teve aqui seja de muito bom agrado e tenha ajudado muito vocês na evolução de vocês. Que Deus abençoe. Deixo a palavra para fazer o encerramento aí do Walter. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, conhecer essa linda cidade e estar com você. Tá gostando da cidade ou não? É muito gostosa. Então tá bom. É uma cidade boa. Eu estou falando, Deus me mostra o buraco. Mas ainda eu sinto que antes de vir para cá eu tenho que cumprir algumas missões fora. Como se eu fosse ter que buscar pessoas para... Vai acontecer. Vai. Só para conectar. Você vai lá só para amarrar o anzol e depois. Isso. Para que voltar, você só recolhe. Assim, parece que você. Puxa o peixe para fora. Parece que cada um de nós está tendo missões diferentes. Você virou um âncora, uma base fixa de referência para todos. E cada uma das outras pessoas estão cumprindo outras missões paralelas para que depois se una num único projeto. Vai se unir. Vai se unir. Não tenho dúvida disso, né? É questão de tempo. Tudo será no tempo. Que nós não sabemos o tempo, mas que a questão de tempo é tempo. Meus queridos, então, que Deus abençoe, um ótimo final de semana para todos vocês. Jamais é a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.